bem? Doutor Matheus Oliveira? Sim, tranquilo. Tá bom. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente por estarem em mais uma sessão, né, do nosso ciclo de palestras do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará, onde hoje temos a honra de ter um palestrante, Matheus Oliveira Freitas, né? Fazendo uma rápida sinopse aqui do Matheus, né? Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação, tá? Desde 2002 ele atua principalmente nas áreas de ictiologia e pesca, com ênfase primeiramente em biologia reprodutiva de peixes e posteriormente em monitoramento de desembarques pesqueiros artesanais, com foco no manejo e gestão de recursos naturais marinhos, né? Já atuou em vários projetos, né? Principalmente no projeto Meros do Brasil desde 2004, coordenando ações de pesquisa e foi, inclusive, presidente do Instituto Meros do Brasil, de 2013 a 2017, e hoje ele faz parte da diretoria, né? Também tem várias experiências em organizações do terceiro setor, foi bolsista de pós-doutorado de 2014 a 2015, né? E depois PNPD também da CAPES, na Universidade Federal do Paraná, de 2017 a 2019. Atualmente, ele é gerente de gestão ambiental do projeto Meros do Brasil, né, e desde então vem alavancando, né, junto com uma equipe, todo esse processo de educação ambiental dentro do projeto, além de fazer muitas pesquisas, né, ter publicado vários papers recentes, né, a respeito desse grupo de animais. Então, primeiramente, quero agradecer, Matheus, a sua disponibilidade de estar aqui, né, e principalmente de poder nos dar um pedacinho do seu tempo nesse contexto tão conturbado que a gente está tendo, né, mesmo em aulas remotas, em trabalho remoto, a gente está trabalhando 2 vezes mais, né? Bom, então, Matheus, eu quero primeiramente também apresentar a nossa equipe, né? Aqui a professora Tatiane Medeiros, que é nossa supervisora de educação ambiental do Pará, a Viviane Santos, o Diego Trindade e a Luana Mescouto, que fazem parte da nos possibilitando a inclusão nesse mundo que é tão conturbado também, né? Então a gente tem que abrir as portas para esse tipo de ação que para mim é extremamente importante. Uma boa noite a todos. Matheus, fique à vontade, tá? No finalzinho, gente, a gente vai abrir para perguntas, tá? E eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas de vocês no chat. Os meninos vão contabilizar as perguntas. E, claro, se a gente tiver um montante muito grande de perguntas, obviamente, a gente vai selecionar algumas para Matheus responder no final, tá bom? E assim, no final também nós temos uma surpresa, a gente vai ter um sorteio, né? O segundo sorteio do nosso ciclo de palestras, e a ideia é que a gente faça esses sorteios uma frequência aqui, né, do nosso evento, tá bom? Matheus, fique à vontade, tá? Agradeço a todos e a todas. Perfeito, Bianca, obrigado. Eu que agradeço o convite, para a gente é sempre uma honra, né? Ainda mais vindo de um parceiro como vocês, que são o braço do Projeto Meros do Brasil no estado do Pará, né? Então é sempre bom a gente conversar sobre conservação, conversar sobre pesquisa, sobre ciência, num momento tão delicado que nós vivemos no Brasil, né? Eu vou partir para compartilhar minha tela e a apresentação para a gente não perder tempo, né? Todos conseguem ver, me dê um feedback. Eu estou sem poder ver daqui para frente eu não vejo mais vocês, né? Desenvolvendo ao longo da costa. Bom, esse é o nosso querido peixe mero, né? Então, essa espécie bandeira, a primeira espécie de peixe marinho que recebeu uma moratória de pesca, tem todo o contexto social e ambiental. Então, o foco é no mero, mas ele traz a bandeira da conservação marinha e dos ambientes costeiros e marinhos ao longo da costa brasileira. Bom, quem é o mero, né? Então, o mero é essa espécie de grande porte, é uma das maiores garopas, né, que ocorrem nos nossos mares, é a maior garopa do Atlântico, né? Então ela chega a 450 quilos, 2,5 metros de tamanho. Antigamente, se a gente pegar os manuais antigos, né, de identificação de peixe, ele estava na família Serranidae, né, mas houve uma separação com base em caracteres genéticos, né, e hoje o mero ele é tratado dentro da família Epinefilidae, né. Então, junto dessas grandes garopas, a garopa verdadeira, aquela da célula de R$ 100, a garopa São Tomé, o sirigado, o badejo vermelho, e o mero
dentro desse componente dessas grandes garoupas, dos chernes, dos badejos, é a maior que ocorre no Atlântico. A espécie, o nome Itajara, né, Tupi-Guarani, de uma origem Tupi-Guarani, né, que significa Senhor das Pedras. Ita sempre está associado à pedra e Jara, Senhor. Então, uma espécie que está sempre associada a algum tipo de estrutura, seja ela um costão rochoso, um recife de coral, um pilar de ponte, um naufrágio. Então, qualquer estrutura que dê abrigo, o mero está associado. Então, está geralmente associado com esse tipo de ambiente, seja artificial ou natural. Bom, o ciclo de vida dessa espécie. Como eu falei anteriormente, essa espécie ela ocorre no Atlântico, né? Existem relatos e registros dessa espécie de Pinéphelos itajara ocorrendo também na costa da África, mas ela ocorre do sul da Flórida ao sul dos Estados Unidos. E a sua ocorrência ela está diretamente relacionada com o habitat associado aos manguezais. Então, onde tem manguezal, tem a ocorrência de mero. O limite sul no Brasil é laguna. Então, os relatos que nós temos de meros é até Florianópolis. A gente não tem relato de mero, por exemplo, para baixo de Florianópolis, né? Então, o limite sul de distribuição de manguezal é em Laguna, em Santa Catarina. Então, do sul da Flórida, passando por todo o Caribe e a América Central até o sul do Brasil, né? Em 2007, nós fizemos um trabalho genético que comparou as populações de meros do Atlântico e do Pacífico. E nesse trabalho nós evidenciamos que as populações do Pacífico elas são geneticamente já distintas do mero. Então, muitos manuais também, alguns livros que a gente lê mais antigos, né, relatam da ocorrência de Pinéphelos itajara também no Pacífico. Mas esse trabalho revalidou a ocorrência, né, da espécie, revalidou a ocorrência de Pinéphelos quinquefaciados na costa do Pacífico. Então, uma espécie que é exclusiva de ocorrência no Oceano Atlântico. E ele desenvolve todo o seu ciclo de vida associado aos manguezais. Então, ele desova nas regiões costeiras adjacentes, né, em áreas rasas, até 40, 50 metros de profundidade. Essas desovas com agregações reprodutivas, né, e os ovos e larvas migram para os ambientes estuarinos, para os manguezais, onde recrutam, assentam e desenvolvem o seu ciclo de vida, voltando para os ambientes da plataforma costeira adjacente, quando adultos ou subadultos. Então, essa imagem que vocês estão verificando fala um pouquinho do ciclo de vida do mero, do potencial que essa espécie tem para o turismo. No cantinho a gente vê um pescador, né? Tem toda a relação que o mero tem com os ambientes, desde os manguezais, passando por os recifes de coral, da fase juvenil até os adultos, e a sua importância que ele tinha para a pesca. Em alguns lugares ainda existe essa importância do mero, né, uma espécie para pesca. Bom, é uma espécie hoje categorizada como criticamente ameaçada pela legislação brasileira. Ela baixou, teve um downgrade de categoria na sua avaliação mundial. Então, se a gente pega a avaliação dessa espécie no Atlântico, ela, há cerca de 2, 3 anos, ela era considerada como criticamente ameaçado, e hoje é vulnerável, na avaliação da IUCN global, muito em função dos indícios de melhora das populações da Flórida, né? Mas no Brasil, a espécie continua classificada como criticamente ameaçada. Então, são poucos os lugares que a gente consegue ter uma ocorrência constante de meros, né? O Pará é um caso específico para juvenis, principalmente, né? Então, a gente tem muito registro de juvenis sendo capturados. E assim, quando eu falo juvenil, a gente está falando de peixes abaixo de 1 metro, 1,20 m, né? 40, 60 quilos. Então, lembra que é uma espécie que pode chegar a 450 quilos, 2,5 metros. Então, ele começa a mudar, sair da fase juvenil para a fase adulta a partir de 1 metro, 1,10 m, né? Com 6, 7 anos. Então, no Pará, a gente tem grande ocorrência de juvenis de mero sendo capturados por diversas pescarias, mas ao longo de toda a costa, a espécie está bem escassa, né? Então, é difícil a gente ter um local com grande abundância e ocorrência de mero. E aí, esses critérios levaram a espécie à categoria de criticamente ameaçada, né? Nas avaliações da IUCN, com base nas avaliações da IUCN. Bom, essa espécie ela enfrenta diversos desafios, né? Então, vou falar um pouco para vocês quais são esses desafios que não só o mero, né, enfrenta, mas todos os peixes marinhos de grande porte que são alvos e que têm relação com a pesca enfrentam, não só no Brasil, mas em todos os oceanos.
Um deles é a proteção de ecossistemas, a proteção do habitat. Então, se a gente pegar o exemplo de espécies como o mero, que são manguezais dependentes, que dependem dos ambientes estuarinos de manguezal, a gente vê hoje uma degradação acelerada pelo turismo, pela especulação imobiliária, né, por diversos empreendimentos, como carcinicultura, que nós temos muito comum no norte e nordeste do Brasil, degradando e desmatando esses ambientes, né, para construir hotéis, resorts, estradas, né, e carciniculturas. Então, assim, além disso, os ambientes costeiros, como os recifes de coral, que são muito mais vulneráveis também. E aqui no sul do Brasil, nós temos, como não temos recifes biogênicos, nós temos os recifes de costão rochoso, né, que também não deixam de estar ameaçados. E aí, a questão que a gente sempre levanta não adianta só proteger o mero. Nós precisamos proteger não só o mero, a garopa, os robalos, mas também proteger os ecossistemas que essas espécies dependem e vivem, né? Então, a proteção desses hábitats e ecossistemas é muito importante para garantir a subsistência das populações de diversas espécies de peixes e crustáceos e outros grupos que são alvos de pescarias. E aí a gente geralmente fala que nós, do Projeto Mero do Brasil, somos a voz do mero, né? Então, peixe não fala, peixe não tem, muitas vezes, nos expostos sentimento, né? Muitas vezes nem é visto, está embaixo d'água, pessoas nem conhecem, muitas vezes, o mero. E aí nós puxamos, né? Nós somos a voz do mero para mostrar um pouquinho do que está acontecendo para a sociedade, por que a gente precisa preservar os meros, por que a gente precisa preservar os manguezais, os recifes de coral, todos os serviços ecossistêmicos que estão associados a esses ambientes, a esses ecossistemas, a essas espécies, né? Então, nós temos esse papel de levar a voz do mero, a voz da conservação marinha para diversos setores da sociedade. Então, isso é um exemplo clássico, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, hoje no Brasil, peixe ele é tratado como um recurso pesqueiro, não como fauna, para diversas espécies de outros grupos, como tartarugas, alguns mamíferos aquáticos, essa conscientização já mudou, né? Então, hoje é difícil a gente ver pessoas comendo com facilidade, com tranquilidade, tartarugas, né? Ou golfinhos ou baleias. A gente espera que para algumas espécies de peixe essa mudança de fase ocorra também. E aí tem esse outro contexto, né? Quanto que vale manter espécies como o mero vivas, né? Será que vale mais matar um mero ou manter esse mero vivo? A foto que vocês estão vendo do lado direito, quer dizer, do meu lado direito, que tem um mero pendurado, ele é o recorde brasileiro de pesca subaquática. É um mero que foi capturado no Rio de Janeiro, né, em 92, e até hoje ninguém conseguiu bater esse recorde brasileiro de pesca sub. E provavelmente vai ser muito difícil. Primeiro porque é o maior peixe que nós temos aqui associado a esses ambientes, né, que seja fácil de ser capturado pela pesca esportiva amadora de arpão. Mas nós temos esse outro vetor, essa outra frente, né, que é trazer o mero como uma espécie símbolo de agregar valor. Esse mero que foi morto, ele vai valer X reais, né, mas quanto vale um mero vivo para o turismo? Um cara que vai pagar para mergulhar com esse mero, que vai tirar foto com esse mero. E aí não é só o mergulho, tem toda a logística de turismo envolvida. Então, nós do Projeto Mero do Brasil estamos cada vez mais querendo promover o turismo sustentável, né, consciente de observação de meros. Assim como tem para outros grupos, como tem para baleias, para outros, e alguns quelônios, né, com as tartarugas, por que não com peixe? Então, mapeamos esses locais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente na apresentação, e onde é possível fazer esse mergulho contemplativo com os meros. Então, é trazer esse valor agregado e manter peixe vivo, né? E aí, nós do Meros do Brasil, né, temos essa frente de trabalho que é a conservação dos meros, essa espécie emblemática, né, e desses ecossistemas costeiros e marinhos associados a essa espécie ao longo da costa brasileira. Então, essa é uma nova remodelagem da nossa logomarca. Quem conhece o projeto já percebeu que, ao longo dos anos, a gente vem mudando a nossa identidade visual, deixando ela mais clean, deixando ela mais agradável, né, para diversos públicos. E essa é a nova roupagem do Meros do Brasil. Então, vejam que ela sai de um degradê de verde para o azul, muito em função do ambiente que esse peixe habita, né, desde os recifes dos estuários com os manguezais até a plataforma costeira nos oceanos, né?
E aí, essa é a nova identidade visual para essa edição do projeto, e esperamos que se mantenha por um tempo. Bom, quais são as conquistas do Meros do Brasil, né? Então, o Meros do Brasil ele existe desde 2000, né, como um nome, o projeto Meros do Brasil, e foi tomando corpo ao longo da sua existência, né? E desde 2013 ele é gerido pelo Instituto Meros do Brasil. Até 2013 o Meros ele não tinha um CNPJ, ele não tinha uma identidade jurídica vinculada. A gente realizava nossas ações com outros parceiros. Mas uma das conquistas é criar o Instituto Meros do Brasil, né? Então hoje o Instituto Meros do Brasil ele organiza e coordena as ações do projeto Meros do Brasil e de outros projetos com diversas espécies, né? Além disso, nós temos uma ampliação de área de atuação muito grande. Hoje, a nossa abrangência de ocorrência de pesquisa e educação e comunicação ambiental, ela está em 9 estados, cerca de 46 municípios, mais ou menos 1.500 quilômetros de costa. Então, vai desde o estado do Pará a Santa Catarina. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar em todos os estados, né? Então, esses são números da edição passada no nosso projeto. Então, tivemos um público direto atingido na edição passada. Nós estamos agora na 4ª edição do projeto Meros, com patrocínio da Petrobras, né? Então, na edição passada foram 29 mil, quase 30 mil pessoas atingidas diretamente, ou seja, que assistiram a palestra nossa, que participaram de alguma ação de capacitação, que tiveram num clean-up conosco, né? E, além disso, tivemos um público eventual, cerca de mais de 2 milhões e 100 mil pessoas. Então, uma das premissas do projeto Meros do Brasil também para a gente conseguir estar em 9 estados, 46 municípios, são as parcerias. Nós, do projeto Meros do Brasil, do Instituto Meros do Brasil, não fazemos nada sozinhos. Então, nós sempre contamos com a ajuda de parceiros, né, para poder desenvolver as nossas ações. Vou tirar aqui que tem uma coisa atrapalhando a apresentação. Agora foi. E, além disso, como eu falei para vocês, na última edição, nós conseguimos abranger nas ações de pesquisa e conservação outras 12 espécies de peixes e de vegetais que foram protegidas por alguma ação de pesquisa e conservação do projeto Meros do Brasil. Então, veja que é muita coisa, é muita gente, né? Mas só assim a gente consegue tentar estar em boa parte da sua área de ocorrência e abranger diversas pessoas, diversos públicos. Eita, agora não está passando. Bom, além disso, o projeto ele nasce, né, na academia, dentro da universidade. Então, com o seu fundador, o professor Maurício Rostin, né, que era professor da Univale, hoje ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, já com a política pública. Foi o professor Maurício, a professora Beatriz, o Gazeta, nosso parceiro em São Paulo, que tiveram lá na primeira oficina discutindo, né, a portaria de proibição da captura do mero. Então, em 2002, em setembro de 2002, né, nós tivemos a primeira portaria que estabeleceu a moratória de pesca para o peixe marinho no Brasil. Isso foi um marco para a conservação marinha. Até então, nenhum peixe tinha sido decretado moratória, né, dizendo assim, ó, nessa época, ou por X anos, a gente não pode pescar. Então, o mero ele foi um marco para a conservação de peixes marinhos no Brasil. Foi a primeira espécie que teve essa proteção durante 5 anos. E aí, em 2007, eu participei dessa reunião, em 2007, nós tivemos a renovação da portaria, e aí fazendo as minutas do plano de ação de proteção dos meros, do plano de ação dos corais e manguezais. Então, são algumas iniciativas mais globais que a equipe do Projeto Meros do Brasil esteve atuando, né? Além disso, sempre estamos participando da colaboração na avaliação do estado de conservação do mero, que é conduzida pelo ICMBio, né? Para ter aqueles critérios com base nos indicadores da IUCN. Além disso, tivemos a minuta, né, que foi encaminhada nesse período de 2012, teve um momento bem crítico, porque quase se abriu a pesca do mero no Brasil. Então, nós fizemos uma minuta, junto com parceiros, encaminhamos para o IMA, ICMBio, e conseguimos uma ampliação da portaria em 2015 de novo. E aí, em 2015, foi um suspiro um pouco maior, porque até então o máximo que nós tínhamos conseguido de moratória eram 5 anos. Em 2015, nós conseguimos por 8 anos. E aí também, além do mero, entrou outras espécies
em outras portarias, como cherne e polveiro. Hoje nós temos já diversas outras espécies que são contempladas com planos de ação, com planos de acompanhamento, como os budiões, algumas outras garopas, o sirigado, e diversas espécies, aqui no sul, o bagre, né, o caranguejo. E aí fica essa perguntinha para 2023, né? Onde que queremos estar em 2023 com a proteção dos meros? Bom, esse é um símbolo da portaria, né, de 2015, o selo de proteção do mero. Então, hoje é uma espécie que está protegida em todo o território nacional, ela não pode ser pescada, embarcada, comercializada, né? É uma moratória bem restritiva. Um pouquinho de água. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ver vocês, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês me avisam no áudio aí. Alguém me dá um... Estamos escutando sim, amigo. Pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Tudo certo. Eu vejo só minha apresentação aqui. Bom, como eu falei para vocês, o mero ele nasceu da atuação em redes. Desde a sua primeira edição, ele já trabalhou em redes. Nosso primeiro patrocínio foi em 2007, 2009, já com 4 estados de ampliação, né, de atuação. Naquela época era Santa Catarina, onde o projeto nasceu, em São Francisco do Sul, né? Eu fui um dos primeiros estagiários do Projeto Meros do Brasil, lá em 2004, em Santa Catarina, logo que fechou a pesca do mero. Aí nós tínhamos Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E aí foi crescendo a rede, foi crescendo, e hoje nós estamos em 9 estados, né? É uma área gigantesca de abrangência, é muita gente para gerir. Então, hoje, só de pessoas diretamente contratadas e relacionadas com o mero são mais de 40 pessoas, desde estagiários, técnicos, supervisores, é muita gente, né? Essa é uma foto emblemática que foi uma das nossas últimas reuniões presenciais, no fechamento da última edição, né? No Aquário do Rio de Janeiro, que está boa parte da equipe, e alguns continuam conosco até hoje, né? Eu vejo que na apresentação ali eu vi o Lucian, quem mais que está ali? A Vanessa. Então, pessoas que estavam com a gente na última edição, o Tomaso, né? Então, estão com a gente até hoje. Esperamos que assim se perpetue, né? Bom, além disso, as nossas ações elas estão sempre pautadas, né? E com foco nos objetivos mais globais que o governo brasileiro assina e que a ONU também, né, implementa. Então, hoje os ODS, eles são um marco para a nossa atuação. Então, boa parte das nossas ações hoje são pautadas em cumprir metas e objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos na década dos oceanos, né? Então, é uma década muito importante para a gente difundir a ciência oceânica, os ODS, a importância da preservação desses hábitats, da inclusão de toda a sociedade para pensar a respeito desse contexto todo de degradação que, infelizmente, nós estamos vivenciando. Bom, hoje a Rede Meros do Brasil, como eu falei para vocês, essa aqui é uma animaçãozinha, eu sempre esqueço, ela atua em praticamente toda a costa, então cada pontinho desse marcado ali é uma área de atuação. Então, no Pará, nós temos o prazer de ter a Universidade Federal do Pará coordenado pela professora Bianca, né? Então, a coordenação de todas as nossas ações no Pará é com a professora Bianca, em Pernambuco, com a professora Beatrice, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, em Alagoas, com o Campus Penedo, com o professor Cláudio Sampaio e sua equipe também. Aí nós temos a Bahia, com o Grupo Cultural Artimanha, né? E um dando todo o apoio nas manifestações, nas capacitações de educação ambiental. Espírito Santo, com a Federal do Espírito Santo. Aí, show descendo, às vezes eu me perco. Nós temos o Rio de Janeiro, hoje com diversos parceiros atuando, né? Com o Museu, o Aquário do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. Em São Paulo, o Instituto de Pesca de São Paulo, que desenvolve nossas ações e coordena as ações com o professor Eduardo Sanches. Aqui no Paraná, o Instituto Meros do Brasil. E em Santa Catarina. Então, são essas logos, né? Então, hoje, aqui no Museu de História Natural do Capão-da-Embuia, as ações que são desenvolvidas no estado do Paraná. E em Santa Catarina, com o Instituto Comar, que é uma outra organização parceira nossa, que vem trabalhando conosco há muito tempo, né? Eu vejo que é um grupo bem seleto de parceiros e bem diverso, desde universidades para grupos culturais, ONGs, organizações do setor governamental, como o Instituto de Pesca, que é do governo do estado de São Paulo, né?
e além da Associação Amigos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto Meros do Brasil. Bom, além disso, nós temos a Rede Meros do Brasil e a Redágua. Então, a Rede de Águas da Guanabara, que é uma rede relativamente nova, que surgiu em 2018, com foco em desenvolver e pensar ações e políticas públicas, né, para esse contexto da Baía da Guanabara, um dos maiores estuários do Brasil, né, onde tem os maiores adensamentos populacionais associados a um estuário, que é a Baía de Guanabara, um polo turístico como o Rio de Janeiro. Então, são diversos parceiros que desenvolvem as ações. Então, o Meros do Brasil, Projeto Guapiaçu, o SA e o Coral Vivo, que desenvolvem e fazem parte da Redágua. Além disso, nós, recentemente, final de 2019, fomos convidados a fazer parte da Rede Biomar, né? A rede de projetos de biodiversidade marinha, de projetos patrocinados pela Petrobras. Essa rede, ela era maior, há cerca de um mês e pouco atrás, porque ela continha também o Projeto Tamar, e o Projeto Tamar não tem mais patrocínio da Petrobras e acabou saindo da Rede Biomar. Então, hoje a Rede Biomar ela é composta pelo Projeto Albatroz, o Projeto Baleia Jubarte, o Projeto Coral Vivo, o Projeto Golfinho Rotador, de Fernando de Noronha, e o Meros do Brasil, vamos dizer que é um novo integrante dessa rede. E aí nós pensamos, né, políticas públicas e ações voltadas em conjunto e para atingir as metas globais de biodiversidade, os ODS, e as metas dos parceiros de forma conjunta e planejada ao longo de 5, 10 anos. Bom, falar um pouquinho assim sobre o que o projeto hoje vem desenvolvendo, né, de pesquisas e ciência cidadã. Então, eu vou dar são diversas linhas, diversas perspectivas de pesquisa. Nós temos a pesquisa participativa com os povos, com pescadores, com resgate do conhecimento ecológico local, de mergulhadores e de pescadores, tanto da pesca esportiva quanto da pesca tradicional, né, resgatando esse conhecimento que os pescadores têm sobre a atividade de pesca e sobre a espécie. Além disso, tem toda a parceria de pesquisa participativa com os mergulhadores, com o setor do turismo subaquático e pescadores esportivos de linha, né? Então, dentro dessa pesca esportiva, nós temos os pescadores de arpão, por exemplo, de pesca sub, e nós temos os pescadores esportivos de linha, muitos deles fazendo pesca e solte. Então, hoje tem toda uma linha de trabalho pensada para diferentes setores, né? Isso ao longo de todo o Brasil. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas ações específicas hoje, bem genérico, o que a gente está fazendo em cada estado de atuação em relação à pesquisa, tá? Então, no Pará hoje, coordena todas as ações com isótopos estáveis, né, associados ao Projeto Meros do Brasil, que é basicamente a determinação de carbono e nitrogênio da espécie ao longo da costa brasileira, né, e vendo os padrões, se tem diferença de padrões das relações isotópicas dos meros, né? Então, geralmente aquela palavrinha que o pessoal fala, nós somos o que comemos, muitas vezes não, nós somos o que nós assimilamos, né? Então, tem toda essa vertente pensada hoje e coordenada pela Bianca e o Tomaso no Pará, né, para desenvolver ações integradas de comparação de razões isotópicas dos meros e algumas espécies ameaçadas também ao longo da costa brasileira. Então, boa parte das coletas já foram feitas em outras edições, e aí nós temos dando assessoramento e dando suporte de envio de amostras para o Pará desenvolver esse componente. Então, o Pará hoje coordena esse componente de ações de isótopos estáveis, de toda a rede Meros do Brasil. Em Pernambuco, vamos dizer assim, descendo a serra, né, nós temos a manutenção do monitoramento de pescarias de Camboa e corvos nos estuários, lá do Rio Siriaém, ali em Tamandaré. Então, isso é um trabalho que já começou em 2007, esse monitoramento de Camboas, é uma série de longo prazo, junto com a professora Beatriz, e hoje o Luciano está nos ajudando também lá com a educação ambiental, mas diversos parceiros já, e com o CPN, CMBio, né, dando todo o suporte, monitorando essas pescarias, não só de meros, né? Muitas vezes a gente pegava os meros, a gente marcava os meros e soltava, mas tem todo o acompanhamento de produção dessas pescarias. Quais peixes estão sendo capturados, qual o tamanho desses peixes, quantos pescadores estão atuando, né? Então, todo o mapeamento desses componentes de Gamboa em Pernambuco, além dos corvos. E aí tem outros componentes também associados ao mergulho, ao parque de naufrágios,
em Pernambuco, né? Se eu fosse falar de cada especificidade aqui, a gente não ficaria 3 horas. Então, por isso que são bem genéricos mesmo as ações, senão não dá tempo. Aí em Alagoas, né, é o segundo ano que nós temos um ponto focal, vamos dizer assim, um ponto de atuação do Projeto Meros do Brasil, né? É a segunda edição em Alagoas, e não por falta de crer, mas o professor Cláudio Sampaio é um parceiro do Projeto Meros do Brasil por mais de 20 anos, né? Então, nós conseguimos agora, de fato, colocar ações de pesquisa pensadas e estruturadas para Alagoas. Então, tem todo esse componente de desenvolvimento e monitoramento, né, de meros e outras espécies em estuários com o Broove, né, que é esse dispositivo que é acoplado, basicamente uma caixa de ferro com uma câmera padronizada e com a distância conhecida dessa haste, com a isca, que fica filmando por X tempo, meia hora, 1 hora, todos os peixes, né, que passam ali. Depois esses, até eu acho que o Anchieta estava aqui na apresentação, vai analisar essas imagens e contar os peixes, estimar o tamanho deles e comparar isso ao longo da sua distribuição, né, e com outros estuários. E a ideia é que a gente monitore as populações de mero e que, sabe, a gente pegue merinhos juvenis sendo registrados, né, nesses Brooves, nos estuários onde o projeto vai atuar, em Sergipe, Alagoas e Bahia. No Espírito Santo também é um projeto de longo prazo, vamos dizer assim, de monitoramento de merinhos recém-assentados, né, recrutinhas ali com covos. Isso foi um achado no Espírito Santo. Essa foto aqui de baixo foi um relato recente de um mero que foi enviado na Baía de Sepetiba, de Iguape, na Baía de Todos os Santos, né, associados a um monitoramento de cultivos de ostra, né? Mas eu só coloquei para exemplificar, porque basicamente esse é o tamanho dos meros que nós pegamos nesses covos de siri no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, né? Então, ali bem no sul do Banco dos Abrolhos, em Conceição da Barra. E aí hoje nós temos todo um programa de monitoramento com covos padronizados, com esforço padronizado para realizar as pesquisas com os meros juvenis ali no Espírito Santo. Alguns são marcados, a gente tira material genético também, tira algumas amostras de isótopo estável também desses merinhos e faz o acompanhamento, né? Isso está sendo feito a cada 15 dias. Eu acho que até a equipe do Espírito Santo está em campo nesse momento, fazendo o monitoramento, que fica de 3 a 4 dias em campo lá. O Rio de Janeiro também é um ponto de atuação relativamente novo do projeto, né? Nós já tínhamos na edição passada, mas nada com pesquisa, agora nós estamos mapeando pescadores e tentando monitorar as capturas de meros, né, com camboas, essas armadilhas fixas, né, dentro da Baía de Guanabara. Então, vejo que é um ambiente bem impactado. Quem tiver a oportunidade de passar de avião e pousar no Santos Dumont, vocês vão ver, dentro da Baía de Guanabara, diversas estruturas, currais desses, né, como é conhecido no norte do Brasil, espalhados pela Baía de Guanabara. Então, a nossa ideia é começar a implementar esse monitoramento dessas pescarias em parceria com a comunidade dentro da Baía de Guanabara. E, além disso, o Rio de Janeiro hoje, junto com a Fiocruz, ele coordena as ações de análise de contaminantes, que os meros, que são provenientes de diversos estados do Brasil, são analisados e interpretados em parceria com a professora Rachel, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o foco é o desenvolvimento de um protocolo de reprodução de meros em cativeiro, né? Então, essa é a ideia. A gente já tem um histórico de desenvolvimento desses meros e da criopreservação de sêmen associado ali no Instituto de Pesca, em Ubatuba. E a nossa ideia agora é que a gente tente fazer a larvicultura, reproduzir esses meros, né? Então, já temos o sêmen preservado, induzir essas fêmeas agora para fazer a desova, fazer a fecundação e desenvolver o protocolo de juvenis, né, de alimentar esses recrutinhas de meros, com toda a tecnologia que o professor Eduardo Sanches e seus parceiros, né, do Instituto de Pesca têm, já com outras espécies congêneres, no caso da garupa verdadeira, tem todo o know-how já, e a ideia é que, em breve, nós tenhamos esse protocolo, né, e reprodução de meros em cativeiros desenvolvidos em parceria com o Instituto de Pesca em São Paulo. Aqui no Paraná e Santa Catarina, nós temos desde 2007 o monitoramento, né, 2004, 2007, o monitoramento de agregações reprodutivas. Então, essa foto que vocês veem de diversos meros aqui faz parte desse monitoramento. Eu coloquei
Paraná e Santa Catarina junto, porque eles fazem parte do mesmo componente, que é a marcação e recaptura de meros adultos com telemetria acústica. Então, nós mapeamos as agregações, já sabemos onde ocorrem essas agregações, quando elas ocorrem, e já temos, desde 2014, realizando trabalhos com os meros adultos, pescando esses meros. Então, vejam, essa imagem ao lado aqui é uma ação no Paraná, né? Esse mero tinha 1,87 m, a gente não consegue pesar esse peixe, mas esse mero é embarcado, né? Ele é feito todo o procedimento de colocar uma respiração acessória nesse mero, com bomba d'água, furar a bexiga natatória. O quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, melhor. E aí, feita uma cirurgia, coloca um transmissor acústico e a gente monitora o deslocamento dos meros do sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina, através de telemetria acústica. Também aqui é outro componente que daria uma palestra só disso, né? Então, são só pinceladas gerais. Além disso, coisas genéricas ou gerais que nós falamos que ocorrem no Brasil, é sempre aparecer um mero morto na praia, que vira e mexe aparece, ou meras de apreensões, né, de fiscalizações em encalhes, né? A gente faz toda a coleta de material biológico, nada que se perde, tudo que a gente puder coletar desse indivíduo, a gente coleta. Então, hoje nós temos quase 140, como exemplo, né? Hoje nós temos quase 140 otólitos de meros que foram processados em parceria com a professora Beatrice, da Federal de Pernambuco, né, que está para sair a curva de crescimento dos meros, que são provenientes desses encalhes, né? Essa é uma foto no Espírito Santo, aqui no Paraná ocorre com certa frequência, principalmente no inverno. Então, bateu um mero morto ou de uma apreensão, a equipe vai lá, tira, mede, tenta pesar, tira fígado, vê se é macho, se é fêmea, tira otólito, tira a amostra de tecido, tira a amostra de contaminante, e aí vai distribuindo, manda isótopo para o Pará, manda contaminante para o Rio de Janeiro, manda otólito para a Beatriz, e aí a rede atua, né? Então, isso também não é uma coisa pontual, não é uma coisa periódica, né? Porque não é sempre que tem, mas sempre que acontece, a equipe se mobiliza, né? E aí, muitas vezes, a gente conta com parceiros também que fazem essas ações, de ir lá pegar, né? Esse mero, por exemplo, não devia estar nada cheiroso, não é todo mundo que tem essa predisposição de trabalhar com carcaças assim, né? Mas são amostras muito valiosas para a gente. Tem toda a parte de microquímica de otólito também, são várias ações que nós desenvolvemos. Além disso, como eu falei no começo da apresentação, tem esse diagnóstico participativo do potencial do mergulho, né? Contemplativo de interpretação direcionada à espécie, já mapeamos, tem todo um programa de desenvolver quanto que custa, né, manter esse mero vivo ali. Então, isso é uma parceria com da valoração do mero, com o Cleiton Jardevski, aqui do Paraná, que é um parceiro que trabalha nessa linha de valoração econômica, né? Então, já sabemos que sul de Pernambuco, Noronha e os recifes artificiais aqui do Paraná são locais propícios para essa atividade, né? A gente sabe que sempre que mergulha tem mero, os bichos deixam aproximar, tem todo o protocolo. Nós temos os guias, né, de mergulho contemplativo. Está para sair agora a quarta edição desse guia, com uma remodelagem e direcionando o que a gente pode fazer quando mergulha com mero, o que a gente não deve fazer, como agir, né? Como que eu posso fomentar o banco de foto de identificação da pesquisa participativa. Se eu tirei uma foto do mero, eu posso mandar para a pesquisa? Pode. Nós temos todo o website, né? Preparado para isso, para receber essas informações de fotos e vídeos de ambientes naturais e ambientes artificiais. E aí o foco, né, na comunicação. Então, hoje, nós temos um foco grande na primeira infância. Essa edição, principalmente, do Projeto Meros do Brasil, né, tem pensado e estruturado as ações voltadas para a primeira infância. Então, hoje nós temos a coordenação aí de comunicação, junto com o Lucian e o Dó, pensando nessas ações, junto com nossos supervisores de educação ambiental, que pensam basicamente como atingir essas metas, como melhor interagir com essa criançada, né? E para que a mensagem seja entendida e passada e absorvida por diversas gerações. Então, vai desde os pequenos, né? Passando por atividades nas escolas. Esperamos que essa pandemia ela esteja, de fato, acabando, né? Esperamos que a gente consiga, ano que vem, voltar a ter algumas ações presenciais nas escolas, porque a interação
com essa molecada é muito legal. São diversas oficinas que nós fizemos e estão sendo pensadas para isso, né? Esse, por exemplo, foi um mural que foi pintado numa escola no Rio de Janeiro. Então, a nossa ideia é que essas ações sejam replicadas ao longo de toda a costa, né? Desde a primeira infância, dos tios até 7 anos, depois as crianças de 7 a 12, depois os adolescentes, e aí, por fim, os adultos, com diversos públicos. É o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, que é um público mais seleto de universidade, vinculado a um programa de pós-graduação, né? Além disso, nós temos todas as ações de capacitação e profissionalização, isso muito vinculado ao nosso parceiro, o Artimanha, né, o Grupo Cultural Artimanha e o Banda 1 no sul da Bahia, em Caravelas, né, que está conosco desde 2007. Então, hoje, as ações de capacitação e profissionalização de entalhe, não sei se vocês conseguem ver o merinho aqui atrás, que é feito com madeira, né, tem toda essa parte de trazer a gurizada para aprender. Hoje, nós temos uma grata experiência que jovens que aprenderam conosco no passado, hoje são professores, né? Então, já estão passando essa informação para frente. Além disso, tem essa parte de manifestação cultural, deixa eu ver meu horário aqui, também vinculada a esse parceiro, né, o Grupo Cultural Artimanha, na pessoa do Dó e sua equipe, né, que tem todo o espetáculo de arena. Então, o Mero tem uma música, tem um espetáculo, não só o Mero, mas a Baleia Jubarte, o Tubarão Tigre, nós temos Caranguejo-Sá, o Budião, são espécies símbolos da conservação, né, que fazem um espetáculo e de forma grandiosa e majestosa. A equipe do Banda 1 realiza esses espetáculos de arena, né, na praça, muitas vezes em locais públicos, abertos ao público, que é muito legal. Então, se puderem conhecer, tiver interesse de ouvir as músicas, os espetáculos, a gente pode disponibilizar para vocês depois isso no YouTube e os links no Vimeo. Aí nós temos toda a parte de divulgação científica com inclusão social, sempre pensando, né, em diferentes setores. Então, hoje, é o caso que nós estamos falando, que hoje nós temos a intérprete de Libras, né, nos assessorando para ser inclusivo nas nossas ações. Então, nós íamos, né, esperamos voltar a ir nas escolas, em feiras, né, de ciências, feiras de educação, para promover as ações do Mero. Essa é uma foto do senhor cadeirante, né, no Aquário do Rio de Janeiro, acho que essa foto se repete para frente ali. Aí tem toda a comunicação pensada, né, então hoje nós temos uma equipe de comunicação pensada para isso, difundindo as nossas ações, fazendo chamadas como essa, o chamado do oceano. Nós temos o mês dos Meros, né, então é o mês de aniversário dos Meros, em que a gente leva esse mês como no marco de setembro, né, que 2002, que foi feita a portaria do Mero. Então tem toda a parte de comunicação pensada para atingir diversos públicos, né, e diversos setores da sociedade. Além disso, nós temos todas as ações de cleanup, né, recentemente, agora dia 18 de setembro, tivemos o cleanup, né, e boa parte das nossas ações que foram possíveis ser realizadas em campo, nós conseguimos fazer algumas ações. Essa foto no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, que foi uma das maiores ações que fizemos da edição passada. Esperamos que aglomerações como essa sejam possíveis no futuro muito próximo. E aí fizemos a limpeza de praia, a limpeza sub, né? Ali no ponto, para quem conhece o Rio de Janeiro, é no pé do bondinho do Pão de Açúcar, que é muito legal ali, né? E aí fazemos toda essa parte de conscientização, de protocolos. A gente muitas vezes aplicou protocolos de monitoramento de lixo, separação desse lixo, o destino correto desse resíduo, né, que foi retirado dos ambientes costeiros e marinhos, né, então dar um descarte correto e sensibilizar muitas vezes a população. Então, está em Curitiba, como eu estou agora, falar, o lixo que eu vou jogar aqui nunca vai chegar no mar, mas chega, né, a gente sabe que chega. Hoje nós temos o problema do microplástico, que é outra vertente bem preocupante, né? Muitos peixes que a gente está consumindo, né, que nós consumimos, já tem plástico, né, associado na sua estrutura de carne, né? Então isso é um problema sério para a saúde humana, e além dos contaminantes, né? Então tem todo esse debate em voga. Eu falei inclusão social, né? Então nós temos hoje um stand, ele está sendo remodelado no Aquário do Rio de Janeiro, que recebe muita gente, né?
E aí nós fizemos ações, então ele é todo em braille, ele é todo acessível para cadeirante, para os deficientes visuais, né? Então é possível as pessoas conhecerem o nosso stand e interagir com o stand, né? Porque ele é acessível para diversos públicos, como mostrei na foto anterior, né? A altura das coisas foram pensadas para isso, a estrutura foi pensada para um cadeirante. Você veja que no piso tem toda a determinação para o deficiente visual. Então, cada vez mais estamos pensando nisso, né? E tentando ser mais plural possível. E aí fica essa mensagem final, né, de que proteger está em nossas mãos. Então, depende de nós, né? A proteção dos ambientes, dos estuários, dos manguezais, dos recifes de coral, do mar, e, consequentemente, a proteção das espécies, né? Então, espécies símbolo como essa do mero. Essa é aquela fotinha que eu falei para vocês, do merinho, numa armadilha de corvo lá no Espírito Santo. Olha só, um peixe que chega a 2,5 metros, né, 400 quilos, muitas vezes era morto, porque os pescadores não sabiam que era um mero, né? Então comiam esse peixinho desse tamanho. Então hoje a gente conseguiu mudar diversos paradigmas, diversas mentes de algumas comunidades pesqueiras, de alguns atores, né, para conservar o mero. Assim, por que não deixar esse peixe vivo, né? Por que não proteger e melhorar a qualidade de vida dessas populações costeiras, né, de pescadores e dessas populações de peixes, com a proteção da costa, mostrar a importância de se preservar esse tipo de ambiente, como os recifes de coral, os manguezais, né, de proteção de costa, de saúde alimentar para diversas populações. E aí a mensagem é essa: está em nossas mãos, só depende de nós, não é fácil, mas também não é impossível, né? E aí convocamos todos para virem juntos conosco nessa jornada, que não é fácil. Então, vira e mexe, nós enfrentamos percalços muito difíceis, como as possibilidades de abertura da pesca do mero, né, que pode colocar anos de conservação. No caso aqui do Paraná, a gente está vendo que tem se mantido algumas populações de mero aqui, mas o pessoal fala, cara, se abrir a pesca do mero, eu não dou um mês para eles serem dizimados. Então, assim, ainda que ocorra a pesca ilegal, ainda que ocorra toda essa parte que é, vamos dizer assim, do submundo, né, capturas. Muitas vezes pescadores pegam o mero, mas se o cara vai comer, ele não dá nem o que comer no dia, é louvável, né? Agora, o que a gente vê muitas vezes no cara é matar por matar, né? Matar por prazer, matar para satisfazer um ego, muitas vezes. Então, a gente convoca todos vocês a puxar essa bandeira e nos ajudar nessa conservação dos meros, dos ambientes costeiros e marinhos do Brasil. Eu acho que esse é o último slide. Esse é meu e-mail. Então, mais uma vez, agradecer ao convite da professora Bianca, nossa parceira de longa data, né? Então, a UNEAP, a Federal do Pará, pelo convite, a oportunidade de difundir um pouquinho das nossas ações, né? Então, agradecer a toda a rede Meros do Brasil, a todos os parceiros da Redágua, da Rede Biomar. Não dá para citar todos os nomes aqui, porque é muita gente hoje envolvida na rede Meros do Brasil. Então, todos os pontos de atuação dos 9 estados, o nosso agradecimento. Isso aqui eu não faço sozinho, é muita gente que ajuda a gente a fazer. E agradecer a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, pelo patrocínio. Então, hoje nós temos mais 3 anos de patrocínio, que dá uma sobrevida às nossas ações e amplifica, né, a nossa voz de conservação desses ambientes em toda a costa. E é isso, Bianca, eu passo a bola para você e fico aqui à disposição para perguntas, esclarecimentos, críticas. Perfeito, meu amigo, perfeito. Excelente palestra, Matt. Eu quero te agradecer, primeiramente, em nome do NEAP, né, em nome do nosso ponto focal aqui no Norte, né. Eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande, no sentido de que mostra que já vem sendo feito, né. E, assim, trago isso para a nossa realidade. Eu acho que a cada vez que a gente vê palestras em relação ao projeto, a gente percebe o quanto que o projeto é importante, né, e o quanto que a gente ainda tem de coisas a lutar pela frente, embora a gente já tenha dado um legado bem grande lá atrás, né? Matheus, foi excelente. Nós temos muitas perguntas aqui, tá? Os bastidores aqui estão fazendo uma seleção aqui das perguntas para lhe fazer. Já quero pedir desculpa a todos que não vai ser possível colocar todas as perguntas para Matheus aqui, porque acho que já tem umas 15, 20 perguntas, sei lá. Então, a gente vai selecionar algumas que a gente acha mais abrangente e que, eventualmente, incluam as outras na sua discussão. Eu vou passar a palavra para a professora Tatiane Medeiros, que vai
que vai continuar essa parte das perguntas. E, novamente, Matheus, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo também é corrido como o nosso também. E tirar essa 1 horinha, que eu sei o quanto é difícil, né? A gente está no fogo aí, tem que seguir. A gente dá jeito. Coisas como essa são prioridades, né? É verdade. Professora Tati, a bola está com você. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a Matheus, né, em nome também do Projeto Meros do Brasil, né, pela excelente palestra. Assim, é muito legal, assim, gostoso, Matheus, de ver toda a sua trajetória ao longo do Projeto Meros do Brasil e ver realmente que você se dedica muito, né, porque gosta, né, porque quer lutar realmente pelo meio e pelos nossos ecossistemas. Então, parabéns, né, pelas excelentes informações, né? A gente ficaria horas aqui escutando, realmente são muitas as ações, né, que o projeto desenvolve. Eu acho que foi muito louvável, né, você ter sintetizado, né, um pouquinho do que o projeto faz, né? Eu acho que foi muito legal, tá? Então, assim, vários elogios aqui no chat, né, parabenizando, né? Então foi excelente palestra, né? Ficamos muito felizes, tá? E aí várias perguntas, e aí selecionamos algumas, assim, mais abrangentes, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, Matheus, de Felipe Souza, que ele pergunta o seguinte: hoje em dia, é possível pensar, além da moratória dos meros, como alguma gestão voltada para o manejo do pescado? Sim, na verdade, assim, a moratória, vamos dizer, é o extremo, né? A proteção, uma coisa que eu sempre ressalto é que quando foi feita a primeira moratória do mero, ela foi uma discussão pública. Não veio uma ordem de lá de cima de Brasília, a fecha a pesca do mero, não. Sentou todos os atores na época, no CEPSUL em Itajaí, inclusive teve gente do CEPNO aí, pessoal do Pará, pescadores subaquáticos, e discutiram a situação do mero, né? Então, assim, moratórias como a do mero são casos extremos. Eu, cada vez mais, tenho um pé atrás com esse tipo de estratégia. Acho que, com o caso do mero, algumas espécies bem pontuais, é a única saída. Mas, para as outras, de fato, existe o manejo. Então, a ciência pesqueira, a ciência da biologia pesqueira ressalta aí, né, diversas formas de se fazer isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não pensa de forma a longo prazo, né? Então, para a maioria das espécies, a gente não tem nem o tamanho de primeira maturidade estabelecido como regra. Porque, assim, países tidos como subdesenvolvidos, isso já foi implementado e é monitorado há 30, 40 anos. Aqui, a gente nem sabe o tamanho que esses peixes começam a desovar. Então, algumas estratégias, aqui a gente pode dar o exemplo do plano de recuperação das garopas, que estabelece tamanhos mínimos e máximos, épocas de defeso, né? Então, são pensadas com base em critérios técnicos, em critérios científicos, para se fazer manejo, né? Então, estabelecer épocas que pode pescar, quando que pode pescar, quem pode pescar. Aí entra num mundo, né, muito o que eu adoro, particularmente. Eu desenvolvo as minhas pesquisas com base nisso, em gerar esses subsídios técnicos, né, para dar o suporte para o manejo. Então, essa é a estratégia. E tem como fazer. A questão é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, precisa parar para pensar na pesca, né, como uma importância social e ecológica que ela tem. Hoje a gente não tem monitoramento de pesca desde 2011. Nós estamos há quase 10 anos, 12 anos, sem saber nem o quanto se pesca. Isso é um problema sério para a gestão de pesca, né? Então a gente precisa retomar isso, interpretar e fazer isso acontecer de fato, né? Ok, Matheus, vamos ver aqui outra pergunta de Nathalie Jamil. Boa noite, professor. Ao longo desses quase 20 anos de meros do Brasil, qual foi a maior dificuldade encontrada? Olha, acredito que teve muitas, né? Assim, uma das maiores dificuldades é a gente manter as ações a longo prazo, né? Então, desde 2004, quando nós tivemos o primeiro patrocínio, metade desse tempo não tivemos patrocínios, né? A Rede Meros, ela se sustentou e se manteve em função dos parceiros, das universidades, né? Que tem uma certa autonomia para desenvolver e dar continuidade às ações de pesquisa, né? Envolvendo seus alunos, tudo. E, além disso, o que eu comentei anteriormente, de a gente não ter uma política pública voltada e pensada. Nós temos políticas de governo, não de Estado. Muda o governo, muda
o foco, muda a estratégia, isso é um problema sério, né? E a gente fica sempre nessa corda bamba e, pô, vai abrir a pesca, não vai abrir, né? Como eu falei, o trabalho de 15, 20 anos pode ser colocado por água abaixo em um mês, em uma temporada. Né? Então, isso são situações críticas que nós desenvolvemos, né, e percebemos. E, além disso, a degradação. A gente tem acompanhado, né, ao longo do tempo, assim, infelizmente, como que esses habitats, os estuários, né, os manguezais estão cada vez mais degradados, poluídos, né? A questão do lixo, isso nos torna a acidificação dos oceanos, o branqueamento de corais, então assim, a perda de habitat é um problema sério, que a gente precisa parar para pensar, né? Porque senão, qual que vai ser o nosso futuro sem esses benefícios ecossistêmicos que os habitats e as espécies nos promovem? Ok, vamos mais para uma pergunta de Carolina Salles. Boa noite, tudo bem? Como vocês lidam com a pesca irregular do Meros? Isso é uma questão que a gente sempre discute, nós não somos polícia, né? Então aqui, nossas ações são voltadas para pesquisa, nós somos boa parte pesquisadores e educadores, né? Mas vira e mexe, constantemente nós recebemos as denúncias e nós encaminhamos. Faz parte, como sociedade, né? Encaminhar para os órgãos competentes fazendo o seu trabalho, né? Então, muitas vezes isso dá certo, a gente consegue, né? Nós não, a polícia ou o órgão de Estado consegue chegar e fazer a multa, prender esses meros, mas a grande maioria não. Então, o papel do projeto é esse, é informar, é realizar pesquisas, mas não fazemos fiscalização, nós não somos órgão de fiscalização. Se a denúncia chega até o Meros do Brasil, nós temos a obrigação de repassar essa denúncia, né, aos órgãos competentes, as polícias ambientais, ao IBAMA, se for dentro do Unidade de Conservação, ICMBio, Polícia Federal, para que seja dada o melhor encaminhamento possível. Seu áudio. Peraí, mais uma. Tá. Só mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Tá. De Felipe Souza. O que a gente pode esperar após 2023, quando a moratória for finalizada? Existe algum dado ou resultado mostrando que a moratória foi efetiva para a recuperação da comunidade de Meros? Então, por que se chegou nesse número de 2023? Né? Muito em função do... Esqueci o termo agora, que é utilizado na ciência da pesca, né? Que é o tempo geracional. Então, foi calculado o tempo geracional dos meros e percebeu-se que, para ter uma geração completa de meros, era no mínimo 23 anos. Isso naquele ambiente, naquele cenário onde que os meros estavam protegidos, não houvesse pesca irregular, né? Esse seria o time necessário. O que a gente tem visto é que, infelizmente, isso não ocorreu. Os meros continuam sendo mortos, continuam sendo capturados em grandes quantidades em alguns estuários, como aí no Pará, em Bragança, em diversos estuários, muitas vezes com a pressão de pesca sobre juvenis, então é sobre pesca de recrutamento. Os indivíduos não tiveram nem a oportunidade de desovar. Aqui no sul do Brasil, nós temos o contrário. É uma pesca direcionada e irregular sobre as agregações reprodutivas. Um momento crucial, os peixes se reúnem em grandes cardumes, geralmente estão dispersos, e se reúnem em grandes cardumes em uma determinada lua aqui no sul do Brasil, em locais específicos. O pessoal vai lá e captura os meros, né? Então, assim, a tendência, no meu ponto de vista, nós temos dados que dão o subsídio de dizer que hoje, de fato, nós não temos indicativos diretos de uma recuperação populacional de meros em toda a costa brasileira. Em alguma área muito restrita, muito pequena, alguns indícios pequenos, mas isso não dá um suporte para a gente abrir a pesca do mero na costa inteira. Então, diversos lugares ao longo da costa, diversas localidades, continuam sem ter ocorrência de mero há 5, 10 anos. Só não vê mais mero há todo esse tempo, né? Então, a tendência é que se tenha uma nova prorrogação da moratória. É isso que eu vou definir com dado técnico, né? Assim, esses nossos monitoramentos, como eu falei para vocês, de Gamboa, no Espírito Santo, de Gamboa, em Pernambuco, de longo prazo, mostra isso, né? Quais são as densidades de meros por área de pesca que foi monitorada nas Gamboas, os monitoramentos de covos, os monitoramentos de agregação reprodutiva, a gente vê que os meros estão reduzindo os tamanhos. Então, assim, são indicativos que a população não está conseguindo recuperar
e níveis desejados para uma manutenção de estoque favorável, que seja para abertura de pesca, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, é Vinícius? Não, Felipe, né? Felipe, acredito que sim, tudo certo sim, Matheus. Obrigada, então, Matheus, mais uma vez. Nós fizemos uma seleção aí das perguntas mais abrangentes, né? Senão realmente é muito legal mesmo ficar falando aqui, né, do que foi feito, do que pode ser feito. Então, obrigada aí, mais uma vez, pela excelente palestra, excelentes levantamentos que você fez, tá bom? Legal. E aí, agora, ainda só para finalizar, né? Ele colocou aqui, Felipe Souza, respondeu sim. Obrigada, Matheus, excelente palestra. Que bom, qualquer Felipe. coisa, nós temos nossas redes sociais ali, faz a pergunta lá, se for direcionado a mim, vai chegar, né? Então, nossos parceiros da comunicação direcionam isso, e fica à vontade, né? Curta nossas redes sociais, acompanhe. Então, hoje o pessoal está em campo aqui, né? Fazendo mergulho, instalando os receptores de mergulho para monitorar, né, esses meros. Então, sempre tem coisa nova nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Até a mídia que eu nem sei o nome, então acompanhe lá, para poder sempre ter informação nova, conteúdo de qualidade para vocês absorverem, né, e digerirem. Isso mesmo, exatamente. Muito obrigada, Matheus, mais uma vez. E antes da gente finalizar, agora os meninos vão seguir com o sorteio, né? O sorteio tão esperado. Eu estou concorrendo também? Sim! Não, tô brincando. Não, Matheus não tá não, viu? Matheus tá fora. Beleza. Então, os meninos vão seguir aí com um sorteio, tá? Para a gente finalizar aí a excelente palestra, tá bom? Legal. Acho que é Diego ou Luana, né? Eles vão fazer... Diego está perguntando se todos assinaram a lista, porque ele vai usar a lista para fazer o sorteio, gente. Diego. Oi, professora. Então, a gente tem aqui 38